Deus não vai te dar um ano novo diferente do que você está vivendo se você continuar fazendo a mesma coisa que você fez aqui nesse ano. Posso ouvir um amém? Então, quem aqui que acredita que o que Deus tem para a sua vida como plano é muito maior do que já aconteceu até hoje? Levante a mão. Levante a mão. Então, unanimidade. Todo mundo levantou a mão aqui. E acredita que, mesmo que alguma coisa esteja bem, ela pode ser melhorada. Amém? Uma das grandes mulheres de Deus da nossa vida, a pastora Rebeca Rubrick, ela sempre diz isso. Eu me lembro que eu estava lá, a gente estava lá em Santarém, olhando lá a construção, e ela falou assim para mim, né, pastor, nem tudo é tão bom que não possa ser melhorado, né? Nem tudo está tão bom que não possa ser melhorado. Então diga isso para quem está do seu lado. Nem tudo está tão bom que não possa ser o quê? Melhorado. Por exemplo, nós já sabemos que somos salvos, amém? Beleza. Nós já sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas nós sabemos também, porque lá em Apocalipse a Bíblia diz, aquele que perseverar, né? Aquele que se manter fiel, eu farei dessa pessoa uma coluna no meu templo. Eu sou engenheiro civil. E a gente estudou muito sobre coluna. Coluna. Aquela coisa que fica aqui na parede. Amém? Você não está vendo essa parede aqui? O que é que está sustentando essas paredes aqui? Algumas colunas. Você não consegue ver essas colunas. Mas elas estão aí. Senão essa parede aqui não estava desse jeito, em pé. Amém? Uma coluna tem características. E é baseado nisso, é uma palavra meio engenharisticamente falando. Por exemplo, se você for lá na Fonte Nova, lá o estádio aqui, você vê que ele é uma estrutura de concreto, né? Mas quando a torcida pula, ele treme. Por quê? Porque se ele não tremer, ele trinca. No mundo espiritual, esse tremer significa tremor, significa temor. Uma das características que eu tenho visto, e que precisa ser mudada, e vai ser mudada em nome de Jesus na igreja brasileira, é que essa igreja precisa começar a tremer de novo. Essa igreja precisa começar a tremer de medo, tremer diante do Deus Todo-Poderoso. Não aquele medo que a gente tem como se fosse de uma cascavel, né? Mas é o temor de Deus. Quem já esteve num lugar assim, que você olhou para cima, era um prédio enorme? Quem já passou por isso? Esteve perto de um prédio, um arranha-céu, olhou assim e viu que ele é alto. Quem já passou por essa experiência? É uma sensação de temor diante da grandeza daquilo que está diante de você. Aqueles prédios gêmeos lá que jogaram os aviões lá, eu tive a oportunidade de estar naquele prédio lá, quando ele existia, né? E eram, se não me engano, 134 andares, né? Quando eu fiquei em pé e vi aquilo lá, parecia que ele ia tocar o céu, me veio uma sensação de quê? De insignificância diante da grandeza daquela construção. É essa sensação que você tem que ter de Deus. Amém? Da nossa insignificância diante do seu tamanho. E aí é que vem a gratidão, porque um Deus desse tamanho, que poderia esmagar a humanidade só com esse dedão dele aqui, não faz isso. Pega e faz o quê? Envia o seu filho pelas nossas vidas. Amém? Quem é que já chegou naquela situação de pensar assim, eu não aguento mais? Levante a mão. Os outros mentirosos, vamos orar por eles, que não levantaram a mão. Quando eu penso que eu não aguento mais, pastor, sabe o que eu lembro? De Jesus que está aguentando todos nós juntos, amém? Então diga para quem está do seu lado, você aí que não me aguenta, lembre-se, Jesus está aguentando todos nós juntos.
Amém? Uma vez eu queria ouvir o Espírito Santo, viu, pastor? E eu estava lá, Senhor, esse ano eu não vou fazer mais porcaria, eu vou fazer tudo certo. Esse ano eu vou fazer tudo certo. Eu estava clamando, aí eu ouvi uma voz assim, dizia, ainda bem. Uma voz do meu interior dizia, até que enfim. Essa é a tua posição. Você quer ter um ano novo feliz? Então mude um monte de coisas que você tem que mudar. E faça isso hoje aqui. Posso ouvir um amém? Ponto número 1. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, por que todas as tuas pregações tem 1, 2, 3? É porque eu sou engenheiro, irmãos, amém? E a vida inteira eu só fiz tabela, né? Toda tabela tem 1, 2. Amém? Então é assim que Deus faz. Então todas as minhas pregações têm uns pontos, amém? Ponto número 1, diga assim, número 1, para ter um ano novo feliz, faça, repete comigo, da sua fé a sua obsessão. De novo, faça da sua fé a sua obsessão. Quem sabe qual é o significado da palavra obsessão aqui? O que é uma pessoa? Não é uma pessoa seca, não. Amém? Que só pensa naquilo. Amém? É como a minha esposa. Agora não, que ela converteu, né? Mas antigamente ela via um brinco. Brinco, amém? As mulheres aqui podem usar brinco, né? Pode ou não? Amém? Porque tem uns lugares que tem que ser a saia comprida, né? Cabelo comprido, a língua comprida, tudo comprido. Olha para mim aqui. Essa parte sou eu que inventei, da língua. Aí eu falava assim, Elvira, mês que vem a gente compra. Ah, tá bom. Na outra semana, ai, bem, e aquele brinco? Eu falava, bem, mês que vem. Que dia é hoje? Dia 20. Ah, é, verdade. Dia 25. E o brinco? Aí um dia eu chegava e falava, hoje eu vou namorar. Aí eu pensava no brinco. E o brinco? O que é isso? Obsessão. Aí eu chegava e comprava o brinco, amém? Aí era aquela alegria, amém? Até ela pensar numa nova obsessão. A minha era comida, amém? E eu falava, e a pizza? Não, hoje não é domingo não. Aí na segunda, e a pizza? Obsessão. Só pensava naquilo. Uma das coisas que me perturba muito é que os cristãos não fazem da fé uma obsessão. Por quê? Eu vou dizer por quê. Hebreus 11, 6. Olha o que diz lá. Põe na tela. O versículo. Travou? Leiam comigo. Pode ler. Como é que é? Como é que é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu te pergunto, agradar a Deus é uma condição para as nossas vidas ou não? Sim ou não? Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Me parece que a fé muitas vezes se tornou, nos últimos dias, um assunto menor dentro da igreja. Como eu estava conversando com o nosso pastor aqui, tem muita gente que gosta, participa de tudo quanto é programação, tudo quanto é grupo de louvor que vem, tudo quanto é congresso que vem, tudo quanto é informação. Hoje nós estamos vivendo na era da informação. Ok. Mas eu pergunto, onde é que está a nossa obsessão pela fé? Se esse monte de informações que a gente recebe, inclusive dentro da igreja, não está nos levando para ficar fanáticos pela nossa fé.
Kenneth Hagin sempre dizia para nós: creia nas suas crenças e duvide das suas dúvidas. Diga para quem está do seu lado: creia nas suas crenças e duvide das suas dúvidas. Um dia ele falou para a gente lá: vocês não têm fé na fé de vocês? Tenha fé na sua fé. Ele falou, eu levo fé na sua fé. Diga para quem está do céu: tenha fé na sua fé. Porque eu tenho fé na sua fé. Eu boto fé na sua fé. Diga: creia nas suas crenças e duvide das suas dúvidas. Alguém já ouviu falar num time chamado América de Rio Preto? Não conhece o grande time América de Rio Preto? Nunca ouviram falar, né? Pois é, nunca ouviram falar porque é um time da 8ª divisão lá do Campeonato Paulista. Mas é da cidade que eu nasci, Rio Preto. Rio Preto tem uma peculiaridade. No calor, faz 42 graus na sombra. Você pega um ovo frito, joga, eu já fiz essa experiência, no asfalto, ele frita. E tinha um time lá, na época o time era bom. Meu pai era até zagueiro. E o time jogava na 1ª divisão. E os grandes clubes de São Paulo, você já sabe, eles tinham que ir lá jogar. Quando o Ameriquinha ia jogar lá em Santos, por exemplo, com o Pelé, era 8-1 para o Santos, 9-1. Só que quando eles iam para Rio Preto, eles marcavam o jogo às 2 horas da tarde. O sol, o Santos ou o Corinthians, eles conseguiam jogar 15 minutos. Se em 15 minutos eles fizessem os 3 gols, eles ganhavam. Se não, o Ameriquinha empatava, ganhava. Por quê? Porque eles estavam jogando no nosso território. Tipo assim, lá em São Paulo vocês dão de 9 na gente, mas aqui não. Porque aqui é o nosso território. Aqui você vai ter que jogar aos 42 na sombra, com a torcida cuspindo em você o jogo inteiro. E eles conseguiam algum resultado. Por quê? Porque estavam no seu território. Você quer ter um ano novo feliz? Tenha obsessão pela sua fé, porque aí o diabo vai ter que lutar contra você, sabe aonde? No seu território. Ele vai ter que te enfrentar no seu território, no lugar onde você se sente bem. Por quê? Porque para eles era difícil, mas para quem morava lá era normal jogar os 42, porque era o ano todo assim. Era o nosso território. O que tem acontecido com a igreja de uma maneira geral é que ela quer resolver problemas espirituais com soluções naturais. Parece-me que as pessoas começaram a ter medo de confiar em Deus. Como se confiar em Deus fosse uma loteria. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ter um ano novo feliz? Tenha obsessão pela sua fé. E o que é ter obsessão? Vai aprender tudo que você puder de fé. Tem pregação que fala sobre fé. Tem livros que ensinam sobre fé. Tem milhares e centenas de versículos bíblicos. Eu fico, muitas vezes, surpreso com muitos cristãos que querem receber coisas grandes de Deus, mas não conhecem versículos que prometem isso. Olha lá o que diz: sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muita gente tem trocado Jesus pelas outras coisas porque não acredita mais na recompensa de buscar a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você quer ter um ano novo feliz? Diga para ela: seja uma pessoa obcecada pela fé. Seja uma pessoa obcecada pela fé. O pastor falou de manhã sobre o meu projeto africano aqui, né? Quem estava aqui? Eu preguei sobre esse projeto africano em todos os lugares eu venho pregando, mas eu estava, por exemplo, em Santarém.
pregando, e aí me deram oportunidade para falar sobre o projeto, e tinha uma mulher assistindo. Nunca eu vi ela, nunca conversei com ela pessoalmente, nunca vi ela. Se eu contasse com ela aqui, eu não reconheceria. Nem era da nossa igreja lá. Mas quando eu falei sobre o projeto, e eu contei alguns testemunhos de pessoas que investem nesse ministério, e como elas têm colhido muitos frutos, ela falou: opa, eu preciso ser uma pessoa assim, obcecada, como ele, só fala nisso, só fala nisso. Aí então ela telefonou para uma das pastoras da igreja lá, pediu a minha conta, a conta da ONG, né, que chama-se Socorro África, e colocou, ela é uma grande empresária lá, uma dessas maiores empresárias na área de comércio atacadista do norte, colocou lá uma oferta de R$5.000. Com aquela oferta, eu alimentei naquele mês 20 famílias lá. Eu fiquei vibrando. Mas o que eu não sabia, depois eu fiquei sabendo, é que ela tinha tido um funcionário que trabalhou quase 30 anos lá. E há uns 10 anos atrás, ela fez um acordo com ele e acertou com ele os pagamentos. E ele continuou trabalhando. E agora, quando ele foi sair mesmo, levou a empresa na justiça em R$2 milhões. 2 milhões. Pedindo hora extra, não extra. Trabalhou dia 30 de fevereiro, por exemplo, né? Você sabe como é que é esse negócio de justiça do trabalho, não é? Você que tem que provar que é honesto, se você for o empresário. Na primeira instância, ela foi condenada a pagar 2 milhões para ele. E aí apelou. E um dia antes da segunda audiência, que é aquela que faz o acordo, aquela que o juiz diz: bom, ele está pedindo 2 milhões, pelo menos 1 milhão você vai ter que dar. Na hora da audiência, só compareceu o advogado do homem, com a seguinte decisão: que ele tinha pensado bem e que ele estava desistindo da ação. Ele desistiu de uma ação que no mínimo, 1 milhão ele levava. Não tinha como ele perder, ele já tinha ganho. O mesmo juiz ia julgar de novo. Por que ele desistiu? Porque ela creu. Porque ela se derramou diante de Deus e falou: eu vou me... Diz ela, depois contando, que ela pegou todos os versículos que eu preguei sobre fé naquele dia e ficou o dia inteiro declarando aquele versículo para a vida dela, declarando o versículo para a vida dela. Quem quer ter um ano novo feliz aqui? Quem quer ter um ano novo diferente aqui? Faça diferente a partir de agora. Torne-se uma pessoa obcecada por esse assunto chamado fé. Vai aprender sobre fé. Vai procurar os versículos da Bíblia que falam de fé. Confesse esses versículos de fé. Faça da sua fé a sua obsessão. Faça a prova de Deus sobre a fé. Tem lugares que eu vou, que a pessoa está lá, e assim, desenganada pelos médicos. Outro dia me contaram uma mulher, estava desenganada pelos médicos, estava com leucemia. E aí, o marido ligou e falou: pastor, o que eu digo para minha mulher? Eu falei: diga para ela que até o final do ano ela não vai ter nada de leucemia. E eu nem orei por ela, eu nem pedi direção para o Espírito Santo, simplesmente eu declarei. 2 meses depois o homem me liga que a mulher estava totalmente curada. Eu não tenho medo. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo de fazer a declaração de fé. Não tenha medo, diga: não tenha medo. Eu vou muito a Manaus agora, porque eu fiz amizade com uma igreja maravilhosa que tem lá, chamada Ministério Unidade, Internacional Unidade. Eu prego muito lá, organizei o ministério de empresários dele, e tem um casalzinho, Deus logo me mostrou que eles iam ser os líderes lá desse ministério. Foi uma paixão, a Camila e o Didi, que é o marido dela, que ele tem um nome muito difícil, eu inventei Didi, amém? Eu falei: você parece Didi, vai ser Didi. Ele chama Udirlan, né? Aí eu falei: Didi é mais fácil. A primeira vez que eu fui lá, o pastor colocou eles para me levar para lá, me levar para cá, aquela chateação, né, que a gente causa quando vai pregar, né? Tem que levar o homem para comer.
tem que despachar o pacote para o aeroporto, tem que trazer para cá. E foi lindo. E um dia ela estava chorando lá, eu falei, que você está chorando, minha filha? Eu estou chorando porque eu perdi meu nenê. Ela estava grávida, com 3 meses ela abortou. Eu sabia que eu ia pregar lá dali uns 2 meses. Eu falei, a próxima vez que eu vier aqui, você vai estar grávida. E esse aí não vai, esse aí vai vingar. Porque agora ele tem vô. Eu. Amém? Você não tem que ter medo. As pessoas têm medo de fazer esse tipo de declaração. Não tem obsessão pela fé, não se alimenta. Por que eu tenho essa coragem de falar isso? Porque eu fico todo dia repetindo esses versículos aí. Sem fé é possível agradar a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que o Satanás está debaixo dos meus pés. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso que eu estou alegre. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você tem certeza que vão acontecer. E eu fico lá o dia inteiro declarando, e declarando, e declarando. É uma obsessão minha, eu só quero falar de fé. Eu me alimento disso. E aí nós fomos agora, há uns dias atrás, lá. E dessa vez, eles não puseram a gente no hotel, eles quiseram que a gente ficasse num apartamento deles. E nós ficamos lá 10 dias. No primeiro dia que eu cheguei, ela chegou, pastor Elvira, estou enjoada. Eu falei, está grávida. Eu falei, eu vim aqui para te engravidar, e eu não tenho nada a ver com isso. Quero deixar bem claro. O marido na hora falou, pastor, eu tenho certeza que ela está grávida. Porque o senhor disse isso. Ele gravou. Ele ficou o quê? Obcecado. E fez o serviço dele também, claro. Porque tem uns caras que... Eu chego assim para o cara, ó, Deus vai falar com você nessa madrugada. Não. Uma vez, uma mulher de Deus, inclusive. Falei, irmã, Deus me mostrou que vai falar com você na madrugada. Ela, amém! E no dia seguinte eu estou na igreja. Pastor, eu pensei que o senhor era um profeta de Deus. Falei, irmã, por quê? O senhor falou para mim que Deus ia falar comigo na madrugada, mas eu dormi a noite inteira. Ele não falou. Não fala mesmo. Eu falei, a senhora não desconfiou que o mínimo que a senhora podia fazer era ter levantado para orar? O que é isso? Falta de obsessão. Não tem obsessão. É aquela música do Zeca lá. Deixa a vida. Olha para mim aqui. Seja como empresário. Se você quer ser um empresário, se você não for obcecado por abrir uma empresa, você nunca vai ter. Se você quer sair de uma situação que você não está gostando, se você não sair para estudar, você vai continuar no mesmo lugar que você está. A minha mulher tem 51 anos. Ela se formou esse ano no ensino médio. É o ensino médio, né? Depois, agora é a faculdade, amém? Sabe o que ela falou para mim? Eu vou fazer medicina. Porque eu quero cuidar das pessoas doentes lá na África. Tem gente que com 30 anos, pastor, eu já sou velho. Dá vontade de dar um cola-brinco na pessoa. Sabe o que é um cola-brinco? Aquele que... Acredita que tem gente que com 22, 23 anos chega para mim, ore por mim, estou em depressão. Dá vontade de falar, o que falta é cinta. Você não levou cinta quando era pequeno. Como que você tem coragem de ter depressão? Com um Deus maravilhoso dizendo para você, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu te aliviarei. Eu vou consultar com um psicólogo. Nós temos o maior psicólogo de todos os tempos morando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Tenha obsessão por alguma coisa. Quem aqui sonha em passar num concurso público? Levante a mão.
tem que ser obcecado. Fala o dia inteiro sobre isso. Amém? Como é que você chama? Júnior. O cara vai vir falar de futebol. Não, quero falar de concurso público. Ô Júnior, você viu aquela história... Concurso público. Onde é que é o melhor curso de concurso público? Tem curso para isso, não tem? Vai procurar o curso. Compra a apostila, vai estudar. Trabalha de dia, estuda de noite. Ah, eu já trabalho de dia, estudo de noite. Estuda de madrugada. Só não pode perder o dia do culto e o dia da célula. O resto, vai estudar. Vai trabalhar. Vai acreditar em alguma coisa. Eu quero montar uma empresa. Quem sonha em montar uma empresa aqui? Isso aí tem que virar uma obsessão para você. Ah, eu quero ter uma floricultura. Vai estudar as flores. Veja quais as flores que os baianos gostam mais. Vai lá em São Paulo, lá perto de São Paulo tem a Alhambra lá. Os holandeses, eles fazem tudo que parece a Holanda quando você vai lá. Está aí em São Paulo. Tem uma irmã lá da igreja de Fortaleza que montou uma floricultura. Ela compra as flores lá, chega de avião. Antes de chegar já vendeu tudo. Obcecou, obcecada, focada, focados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: pare de perder tempo com reclamação, com lamentação, com ai daqui, ai de lá. Vai estudar, vai ser obcecado por aquilo que você quer ser. Quer ter um ano novo feliz? Tenha obsessão pela sua fé. É que eu já entrei na segunda parte. Agora põe o número 2 lá, minha filha. Como é que chama a menina da minha? Extras. Acorda, homem de Deus. Bota o número 2. É aquele homem grande que está ali? Você não é mais menino? Não faça nada sem que isso seja um alvo dado por Deus. Diga para quem está do seu lado: não faça nada sem que isso seja um alvo dado por Deus. Olha o Filipenses 3. Vai. Irmãos, quanto a mim, Paulo falando, não julgo que o haja alcançado. Quer dizer, eu não alcancei ainda o meu prêmio. Mas uma coisa eu faço, e é que, diga, esquecendo-me. Diga para quem está do seu lado: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O próximo, o 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Diga: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alguém aqui já conviveu com japonês? Conviveu com japonês, irmão? O japonês, eles têm uma característica. A maior delas chama-se a disciplina. É um povo disciplinado. E sabe o que é um povo disciplinado? Quem sabe? Quem sabe o que é isso? O que é disciplina? É um povo... O disciplinado, ele é normalmente o quê? Organizado. O disciplinado, ele planeja, ele tem um alvo específico. Por exemplo, eles são ruins de jogar futebol, não são? São. Péssimo. Mas o que eles fizeram há uns 30 anos atrás, ou 20? Chamaram o Zico, chamaram lá uns jogadores e pagaram milhões de dólares para eles. E eles foram jogar lá. Para quê? Por que eles fizeram isso? Por que eles chamaram o Zico? Porque eles falaram: o Zico é o melhor jogador do mundo. Na época, né? Ele era o melhor. Eu vou ver o que esse cara faz. Como é que ele consegue fazer tanto gol? Aí o Zico foi lá, explicou: eu treino, eu ponho uma barreira lá e fico chutando várias vezes até entrar. Então quando eu estou no jogo, eu estou fazendo uma coisa que eu planejei, que eu treinei, que eu estudei.
Eu estudei, o goleiro fica ali. Se eu chutar ali, ele não vai ter tempo. E eles ficaram observando. Eles não são os melhores do mundo, mas hoje eles não passam mais vergonha. Eles conseguem jogar na Copa do Mundo. Por quê? Porque é um povo planejado. É um povo disciplinado. É um povo que procura estudar. É um povo que tem um alvo definido. O Japão, irmãos, é um monte de ilhas. Somando tudo, o tamanho do Japão, ele é do tamanho de Sergipe. O estado de Sergipe. Só que o produto interno bruto deles é 7 vezes o nosso. Nós somos uma imensidão de país. E a gente produz 7 vezes menos do que eles. Por quê? Porque nós, os latinos, temos uma cultura. Ah, eu gostei daquilo, já sai fazendo. Não faça isso. Quem sonha em ter uma empresa aqui? Levante a mão. Vai estudar o assunto. Vai procurar. Faça daquilo um alvo seu. Eu morei 5 meses em Santarém e eu ia cortar o cabelo num rapaz lá. Primeira vez que eu fui lá, ele já acertou de cara o meu cabelo. Eu falei, rapaz, você tem um talento natural. Ele falou, não, todas as feiras que tem em São Paulo, eu vou. Cada 6 meses eu vou lá para São Paulo. Eu gasto um dinheiro, invisto esse dinheiro, mas eu vou lá. Então eu tenho a melhor tesoura, eu tenho a melhor navalha, eu uso o melhor shampoo. Eu sei as técnicas. E eu, sabe o que eu tinha que fazer para fazer o cabelo lá? Tinha que telefonar e marcar hora, porque não consegue em Santarém fazer com ele se não marcar hora. E isso num país que dizia que estava o quê? Em crise. Os outros cabeleireiros, você vai lá, estava tudo lá. Falando de futebol, falando de mulher, falando de outros assuntos. Ele não. Focado. E a glória de Deus foi tão grande que eu ainda pude anunciar de Jesus e ele se converteu. Eu falei, agora então, rapaz, você vai ser o cabeleireiro da Angelina Jolie. Não tem limites para a fé. Não tem limites para pessoas que têm alvos definidos. Diga para quem está do seu lado, seja obcecado pela sua fé. Segundo, busque um alvo diante de Deus e persiga esse alvo. Eu fui muitas vezes a Portugal pregar. E quando eu ia, sempre era um casal de senhores que me recebia. E eu me lembro que era 1990, pastor. Aí um dia ele chegou para mim na hora do almoço e falou assim, em 94 eu vou comprar um barco. Quando ele falou aquilo, eu falei, como? Pastor, em 1994 eu vou comprar um barco. Barco, veleiro. Eles gostam disso lá. E eu achei aquilo tão estranho que eu pensei, mas nós estamos em 1990, em 94 ele vai comprar um barco? Aí eu falei, me explica isso aí. Ele falou, não, é porque aqui nós aprendemos na igreja a planejar. Então eu já fiz as minhas contas pelo que eu ganho, pelo que a minha esposa ganha. Fizemos alguns cálculos de algumas coisas que nós fazemos e nós vamos deixar de fazer durante todos esses meses. A diferença da economia, do que a gente gastava, por exemplo, a gente tem costume de jantar 4 ou 5 vezes por mês fora. Nós não vamos jantar mais 4 vezes por mês, vamos jantar só uma. As outras 3, aquele dinheiro que nós íamos gastar no restaurante, nós vamos guardar na poupança. Minha esposa gosta muito de comprar camisola. Lá camisola é camisa. Amém? Por exemplo, o senhor está com uma camisola bonita, vermelha aqui. E ela vai economizar. E assim, pelas contas, eles chegaram à conclusão que eles iam demorar 4 anos para conseguir comprar o barco. E Deus queria me ensinar isso. E Ele fez com que em 94 eu estivesse lá, de novo, na época que Ele comprou o barco. Ele comprou o barco. Porque Ele fez o quê? Planejou. Fez daquilo um alvo para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira coisa. Número 3.
Afaste-se de pessoas que destroem a sua fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: tem umas encrencas que aparecem na família, no trabalho, às vezes até no meio cristão, que você precisa se afastar. Quem quer ter um ano novo feliz aqui? Afaste-se das pessoas que destroem a sua fé. Olha lá que diz 1 Pedro 1, 13 e 14. Põe lá. Portanto, olha só, estejam com a mente preparada. Diga para quem está do seu lado: atentos. Acorda aí, nego. Fica preparado. Fica de zóio. Fica na espreita. Prontos para a ação. É interessante que agora tem uns cursos de coach aí, que diz que tem poder quem age. Os caras pagam 10 mil reais para ouvir um sujeito dizer a mesma coisa que a Bíblia está falando de graça aí. Estejam prontos para a ação, na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Continua. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não se amolde. Não faça de pessoas na sua vida opiniões de pessoas que têm maus desejos, porque vivem na ignorância. Quem conhece gente fofoqueira aqui? Levante a mão. Afaste-se dessas pessoas. Quando é na mesma igreja, aí é um problema. Não, mas não tem problema não. Eu convivo com gente fofoqueira na mesma igreja que eu. Eu só não fico dando ouvidos para o que essa pessoa fala. Quem conhece gente derrotista aqui? Levante a mão. Se afasta dessas pessoas. Essas pessoas querem roubar sua fé. Essas pessoas querem que você fique no mesmo estado de ignorância, nos maus desejos delas. Eu estava um dia numa conferência com a minha esposa, e estava sentado do lado dela uma irmã. Pelo menos diz que é irmã, né? Ela olhou para mim e falou: nossa, bonita sua esposa, hein? Com essa cara assim. Falei: preciso orar, senão vai cair os dentes da Elvira já aqui. Derrotista. Ressentida. É certo que ela é mais feia que bater em mãe, essa mulher. Mas ela pode ficar bonita se ela quiser. Lembra aquela mulher feia que casou, que eu contei aqui? Lembra que era mais feia que bater em mãe? Porque é feio bater em mãe, né? Ela era mais feia que bater em mãe. E casou com um homem rico, bonito e crente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: você também é rica, bonita e crente. Aleluia. E magro, diga, esbelta. Você é uma pessoa elegante, perfumada, bonita, cheia do Espírito Santo, alegre. Você é uma pessoa focada. Diga, você é uma pessoa obcecada pela sua fé. Diga, ninguém vai segurar você. Ninguém vai conquistar você. Ninguém vai derrotar você. Porque se você não for assim, diga para a pessoa: eu tô fora. Afaste-se dessas pessoas. Eu fico às vezes surpreso de gente que vai fazer aconselhamento ainda com essas pessoas. Toda semana tem um ou outro me ligando: pastor, só pela voz eu falei: já vem bomba. É que eu estou infeliz lá na minha igreja. O senhor podia me indicar outra? Eu falo: não vou te indicar porque eu não quero que você vá para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não! Falei: então para com essa palhaçada. Vai botar sua fé para funcionar. Vai ganhar alma para Jesus. Quer que a sua igreja mude? Mude você antes. Quer que a sua igreja cresça? Cresça você antes. Quem quer que essa igreja aqui encha de gente nova? Levante a mão. Então sai do berçário.
Porque Deus não vai mandar mais bebê aqui se você não sair do berçário. Diga para quem está do seu lado, desocupa. Desapega. Não tem aquele site, desapega, desapega. Sai do berçário. Me lembro de uma irmã da igreja que eu era pastor. Toda segunda-feira de manhã ela me ligava. Não tinha erro. Às vezes ela errava no relógio e ligava 5 horas da manhã. Aí a pergunta dela, e o pastor não pode mentir, né? É duro, né? Eu te acordei? Não. Eu estava jantando já. Mas não, pode dizer, irmã. É que eu não começo a minha semana sem a bênção do meu pastor. Meu pastor! E a minha mulher do lado falava assim, é ela? Já com aquela cara de é ela. Sabe quando a mulher fala, é ela? Olha, Marco. Por que essa mulher fica te ligando, hein? E eu falava, sou inocente, bem. Tu é tonto, isso sim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, minha filha, meu filho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, faz uma lista das pessoas que edificam a sua fé. Ande muito perto delas. Faça uma lista das pessoas que destroem a sua fé. Cai fora. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência, infelizmente, de se contaminar com essas pessoas. E pegar a mesma doença satânica que elas têm. Os mesmos maus costumes que ela tem. Afaste daquelas pessoas que falam mal de todo mundo que você conhece. Porque a hora que você sair, você é a próxima vítima dela. E tem mais um detalhe que eu quero que você saiba. Sabe aquelas pessoas que falam mal de você? Elas não conhecem você, porque você é bem pior do que elas pensam que você é. Sabe aquela coisa que a gente tem visto hoje em dia? Do diabo entrar dentro da igreja e destruir igrejas? É por causa de pessoas que não se afastam dessas pessoas. Quando você conhecer uma pessoa destruidora de fé, sabe o que você faz? Ore por ela, liberte a mente dela e seja sincera com essa pessoa. Fala, olha, eu não vou conviver com você enquanto você não tiver um encontro com Deus. Vai se curar. Porque eu tenho muito pouco tempo para perder com esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa hoje obcecada pela minha fé e sou uma pessoa que estou perseguindo um alvo. Eu não tenho mais tempo para perder com você. Posso ouvir um amém? Amém. Quarto ponto. Seja fiel ao extremo nos dízimos, ofertas e na ajuda aos pobres, órfãos e viúvas. Repete comigo. Seja fiel ao extremo nos dízimos e ofertas e na ajuda aos pobres, órfãos e viúvas. De novo. Coloca o versículo lá, por favor. Gálatas 6, 6 e 7. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Já pensou, pastor Anderson, se a gente fosse pregar isso na essência do que Paulo estava escrevendo aí? Sabe o que Paulo estava querendo dizer com isso? Se a gente fizesse isso, a gente era preso nesse sistema mundano que infelizmente vive dentro das igrejas. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: se você tem 2 casas, dê a outra. Vai lá na igreja e dê a outra casa.
Se você tem 3 carros, vai lá e dá 2. Se você tem 100 mil no banco, vai lá e dá 50. Porque você está sendo instruído. E a Bíblia diz para você compartilhar com aquele que te instrui. Eu estou levando tão a sério, eu sempre levei muito a sério, agora eu levo mais ainda. Ontem, eu olhei a conta da nossa ONG e caiu uma oferta para a África. Sabe o que eu fiz? O pastor sabe disso. Fui no banco hoje, tirei o dízimo e vou entregar ele hoje aqui. Porque eu fiz um voto com Deus, que quando eu receber uma oferta, o dízimo eu vou dar na igreja que eu estiver frequentando naquele dia. Eu fiz disso uma regra para a minha vida. Eu estou garantindo o meu sustento e da minha família e dos africanos com isso. Eu estou sendo fiel ao extremo. Quem quer ter um ano feliz aqui? Não tenha medo de ser fiel ao extremo. Recebeu? Já separa o dízimo. Já separa a oferta. Já separa a ajuda humanitária. O pastor falou hoje de manhã, quem quiser ajudar no nosso projeto lá. Hoje, no mês, você já me dê aqui o que você sentiu que deve dar. Porque amanhã eu já quero colocar logo de manhã lá na conta deles. Porque lá é uma questão de vida ou morte. Aqui não. Se você der na segunda, ou na terça, ou na quinta, não muda nada. Lá a gente morre se eu falhar. Por isso que eu tenho que ser fiel em tudo. Tenho que ser fiel em tudo que Deus me dá, porque eu não posso falhar nesse compromisso que eu fiz com aquelas almas. São todos pastores, ouviu? E pastoras. É gente que ora e morto ressuscita. Só que eles não aprenderam a ter fé para prosperar financeiramente. Por isso que eu estou lá, agora cuidando deles. Eu estou ensinando eles. Inclusive um deles, que era de uma das igrejas mais miseráveis que tinha, no mês passado ele falou, pastor, eu já botei a minha fé em ação, eu não preciso da sua ajuda mais. Eu falei para ele, foi o maior prêmio que eu podia receber. Porque a fé funciona em qualquer lugar, inclusive lá. Estou suprido. Que honestidade. Olha que exemplo, ele podia continuar chorando as pitangas, que eu não ia saber, mas Deus ia saber. Olhe para a pessoa que diz para você, cuidado com esse negócio de dízimo aí. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala, olha, cuidado em não ser dizimista. Tome muito cuidado em como você aplica o seu dinheiro. Porque Deus não te dará mais luz se você não usar a luz que você já tem. Quem quer que Deus lhe confie grandes riquezas? Levante a mão. Seja fiel agora, que Ele vai multiplicar as suas riquezas. Ele vai confiar em coisas grandes para você, se você for fiel ao extremo nas pequenas coisas. Posso ouvir um amém? Eu digo Gálatas 6, né? E o 7. Gálatas 6 e 7. Não se deixem, diga para quem está do seu lado, não se deixem enganar. Deus não se zomba de Deus, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? E para finalizar, esse versículo é incrível. Leia lá, vamos para o Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4. Vamos ficar de pé?